Perrotinha, Flamengo 2, Ceará 1, né? Dentro daquilo que a gente comentou no pré-jogo. Queria saber aí seus comentários iniciais para a gente dar sequência aí para a nossa live pós-jogo, meu parceiro. Boa noite. Esse jogo teve boa noite para todo mundo que está do outro lado da telinha. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, Arthur. Vai lá pegar água depois, daqui a pouco você volta. Eu vou tocando aqui. E, cara, esse jogo deu alguns sinais importantes para um início de fim aí de temporada. O primeiro sinal que eu vou levar em consideração, e eu vou fazer um destaque inicial tentando ser mais curto, né, Arthur? Para não atrapalhar, né? O primeiro sinal, eu acho que a arquibancada deixou bastante clara a indignação dela, muito mais com a camada do iceberg debaixo d'água do que a ponta do iceberg, pelo que todo mundo temia e que muita gente discutiu desde sábado. Junto a isso, os sinais de campo bem claros daqueles jogadores que, se puder, e se o Flamengo for competente o suficiente, não deverão continuar para 2022. O Flamengo agora, nesse exato momento, vence uma partida, se mantém vivo no Campeonato Brasileiro que está absolutamente fechado para o Atlético Mineiro. E, enfim, acho que houveram sinais bastante importantes e a gente vai discutir aqui ao longo do programa sobre isso tudo. Que bancada, o campo, que jogadores, né, e muito mais. Perfeito, Perrotinha. Bigode, boa noite para você. Qual é a sua análise inicial para a gente começar o nosso papo aí sobre Flamengo 2, Ceará 1? Minha análise inicial é assim, a torcida me surpreendeu, de certa forma. O Perrota falou que pegou a parte do iceberg que está debaixo d'água, mas eu também gostaria de pegar... Eu fico com medo de alguns jogadores, tá? De alguns jogadores não conseguirem entender a dor da torcida com essa festa, tá ligado? A festa foi boa, foi bonita, foi legal, a torcida foi madura, tá? Foi madura, perfeito. Principalmente em relação ao Andréas Pereira, que depois eu falo um pouquinho sobre esse jogador. Mas eu, por um outro lado, eu esperava também uma cobrança em cima dos jogadores. Tem jogador ali que ele não sabe onde está pisando. Tem jogador ali que é jogador do media training. Sabe qual é? Não, vai dar tudo certo, cabeça para frente. Tem jogador que não entende. Tem jogador que só funciona quando eu falo não figurado. Sentido figurado. Então é o seguinte, a festa foi bonita, me surpreendeu, torcida madura, torcida sabendo aonde é o principal problema, mas também gostaria de ter visto cobranças em relação ao time. Lembrar que é o seguinte, a matéria do GE fala, eu não tenho agora aqui, mas a matéria do GE fala que Renato Gaúcho causava um certo desconforto nos dirigentes, por conta das faltas e tudo mais, mas também criava um descontentamento em relação aos jogadores, que sentiam desconfiança no treinador e sentiam que o treinador não tinha detalhamento tático, não tinha conhecimento tático. Até porque a maioria desses jogadores conhecem o que é um treinador que trabalha. E eu não vou falar só do Jorge Jesus, não. Domenech trabalhava, Domenech tinha tática fraco, mas tinha, né? O Rogério Ceni tinha trabalho, o Rogério Ceni era o cara das 3 horas da manhã, tal, estudioso, tinha trabalho. Rodrigo, o trabalho talvez não seja suficiente, concordo. Mas eu acho que esses jogadores também acomodaram. Viram a acontecendo, em nenhum momento nenhum tomou uma postura. Eu digo para vocês e repito, esperava mais dos jogadores em relação ao Renato, principalmente numa reta final. Tá? De alguns jogadores falar assim, meu irmão, vamos reunir aqui. Caga. Vamos tentar fazer o nosso aqui, vamos tentar organizar. Eu senti falta e eu acho que tinha que ter cobrança também em relação aos jogadores, tá? Mas eu queria saber a sua opinião, Perrota. Quando o gol do Flamengo sai com 2 minutos de jogo e o Gabigol vai para a galera ali, e aí vai o Gabigol, vai o Andrés Pereira, vai o Diego Ribas, tem selfie com a galera. O que você achou aí dessa... Eu pensei em você exatamente na hora que tudo isso aconteceu e eu queria saber a sua opinião de que você achou da postura dos jogadores, né, que lembrou muito aquela postura do próprio jogo contra o Ceará em 2018, 17, 18,
que teve aquele 2017, que teve um episódio no aeroporto, o pau quebrou no aeroporto, o Flamengo ganhou de 3-0 do Ceará e no gol do Diego Ribas ele corre o campo inteiro para ir lá fazer a mesma coisa que foi feita hoje para ir com a torcida, né? Queria saber sua opinião, lembrando que você está multado. Vamos lá. Me surpreendeu, como o Rodrigo mesmo falou também, a questão da torcida. Por exemplo, eu vou falar sobre um assunto engraçado, mas assim, a torcida na arquibancada me pareceu com uma postura diferente da torcida do Flamengo na internet. Não sei como isso soa na cabeça de vocês. É uma provocação que eu estou fazendo, tá? O Flamengo faz um gol logo no começo do jogo, a torcida acarinha os jogadores, o Flamengo entra em campo e a torcida apoia os jogadores. A torcida, antes do jogo, canta aos altos brados todas as canções da torcida do Flamengo, mas faz críticas duras à diretoria. Antes de chegar ao Maracanã, o ônibus do Flamengo é atacado com bolas de tinta e existem faixas ao longo do caminho, principalmente próximo ao Maracanã, do estádio do Maracanã, com críticas à diretoria. A torcida não deixou de apoiar o Flamengo enquanto esteve em campo e ainda por cima também apoiou Andrés Pereira. Essa torcida do estádio, de certa maneira, teve um comportamento que assim, desde sábado estava bem dividido de maneira diferente na internet. Então me surpreendeu. E aí tem um lado que eu concordo também com o Rodrigo, tem um lado positivo, de entendimento e evolução intelectual da torcida do Flamengo, de entender que o problema do Flamengo é muito mais grave do que o erro crasso e o erro grave que o Andrés cometeu, e que, para mim, Ricardo Perrota, eu não passo a mão na cabeça. Ele perdeu minha confiança. E aí aponta sobre isso, tendenciona sobre isso, ao mesmo tempo que abre uma, entre aspas, possibilidade de que a torcida do Flamengo ela não é que eu posso dizer que compactua ou aceita, eu não posso dizer isso, mas que erros como estes, um vice-campeonato brasileiro, um vice-campeonato da Libertadores e uma eliminação na semifinal da Copa do Brasil, é possível a torcida do Flamengo aceitar este resultado. Esse para mim é o lado negativo desse tipo de comportamento, que outrora era muito mais crítico. No passado, principalmente. Década de 80, 90, você teria ideia, era uma guerra na rua. Talvez o estádio hoje estivesse, inclusive, vazio. Tá? Sim. Como protesto a esse time. É sempre bom a gente ver a festa da torcida. Eu acho que teve um pouquinho também de maturidade, mas, galera, sei lá, você tocou num ponto assim, talvez seja gratidão por tudo que esse elenco fez em 2019. Faz sentido. Mas, desculpa, a realidade do Flamengo é uma realidade buscando hegemonia. Meu irmão, é trabalho sério o tempo todo. Trabalho sério o tempo todo. Não dá. Sei lá, vou levar para a área de hospital. É como se eu fizesse parte de uma equipe de um cirurgião, mais ou menos, e partisse para um cirurgião. Eu não posso perder ninguém, irmão. Cada paciente que eu perco, não posso mais. Tá entendendo? Não posso. Então, assim, eu acho que o sarrafo tá lá em cima, irmão. E esse elenco, ele falhou com a gente. Quando eu falo elenco, eu sei que se tivesse um treinador melhor, a gente teria resultados melhores. Eu acho que isso aí, o principal culpado disso tudo são os dirigentes, é a diretoria, que em cinco contratações de treinadores acerta em uma. Tá? Começa aí. Mas eu acho que esse elenco
ao mesmo tempo que deu um ano mágico que muitos aqui não viveram, porque eu não estava nos anos 80, entendeu? Não era torcedor nos anos 80, então para mim um ano mágico é 2019. Ao mesmo tempo que ele deu isso, também. já são 2 anos, galera. Já são 2 anos de frustração. Ah, Rodrigo, conquistou o Campeonato Brasileiro. Como é que a gente conquistou o Campeonato Brasileiro? Agora vamos parar um pouquinho, de novo. Eu falo para vocês, a gente tem que parar de olhar só a questão superficial. Ganhou, perdeu. Vamos nos aprofundar, né, um pouco mais sobre isso. Ganhamos um Campeonato Brasileiro sem merecer. Vamos lá? Vamos pensar num multiverso? Vamos pensar num multiverso onde o Edenilson está um passo atrás? Vamos pensar nisso? Se o Edenilson calça 38... Um multiverso disso. Você está entendendo onde eu quero dizer? Sim. Um ano incrível de 2019. O elenco, o potencial do elenco, eu não questiono. Os ídolos que ali formaram, eu não questiono. Mas são 2 anos. É 1 ano. 3 anos de Landim. É o ano da fortuna, é o ano de investimento. 3 anos de Landim. Um ano mágico. Lembrar que esse ano mágico começou muito mal. Esse primeiro ano mágico começou muito mal. Mas ainda assim, um ano mágico. São 2 anos de mediocridade. Com todo respeito, mediocridade quer dizer médio, tá? São 2 anos de mediocridade. Muito aquém do que esse elenco pode mostrar. E aí tudo isso culmina na final da Libertadores. Mas lembrar que esse elenco não teve brio para vencer o Racing, tá? Ah, mas foi falha do Gustavo Henrique. Ainda assim, irmão. Desculpa. Teve o pedido do Vitinho, ridículo. O cenário atual não dá. É o mesmo elenco que perdeu para o Atlético Paranaense tomando de 3-0 no Maracanã. A outra Copa do Brasil, o São Paulo. O São Paulo vinha aqui, batia na nossa cara, botava na nossa cara, batia e a gente ficava... E todo jogo era a mesma coisa. Então, assim, desculpa, tá? Ao mesmo tempo que é muito bom ver a torcida fazendo festa, apoio a maturidade do torcedor em relação a alguns jogadores. A gente vai falar sobre a questão do Andréas Pereira, certamente. Mas, ao mesmo tempo, mano, tem jogador... Eu vou ser bem sincero, não gostei da comemoração. Eu não quero ser fiscal de comemoração, tá ligado? Queria saber a sua opinião. Eu não quero ser fiscal de comemoração. Tem umas coisas que eu prefiro não ser, mas eu vou falar dessa vez só. Meu irmão, a torcida tá doída. Sabe qual é quando você termina com aquela mina e a mina tá chorando em casa? Meu irmão, eu não posso tirar uma foto no Instagram abrindo as canjicas, bebendo, comemorando. Você tá entendendo o que eu tô falando? Meu irmão, um pouquinho de sensibilidade com a mina é o torcedor. Ah, selfie. Meu irmão. Mas você viu que a galera que tava lá curtiu, né? Cara, mas ali Mano, ali não tá representando... É porque é difícil, brother. A gente vive num universo onde aqui eu tô com 4.700 pessoas. Isso aqui não define o torcedor. Aí eu vou pro Twitter. Fui lá, postei a da barca lá. Depois até corrigi algumas coisas. Alguns me xingaram, outros concordaram. Mas aquilo ali também não representa o torcedor. São doses homeopáticas de torcida do Flamengo. Flamenguismo. É complicado, brother, tá ligado? É complicado. Sim. Eu queria ver se vocês estão sofridos. E doeu pra gente também. Mesmo que fosse, para alguns, seja na falsidade, tá ligado? Mas eu queria ver isso. Ou que o jogador corresse pra lá e na hora daquele abraço ele estivesse falando, galera, desculpa, tá ligado? Mas isso também não mas assim, o que eu tô falando, eu tô pegando um outro ponto. A festa da torcida também é algo a ser exaltado, tá? Eu só tô pegando um outro ponto, uma outra visão, tá? Não tô condenando, não. Uma outra vertente. E eu acho que torcedor tem que apoiar. Tá? Começou lá, o juiz apitou, tem que apoiar mesmo. Sim. Entendeu? Eu acho que já teve uma época até que a torcida do Flamengo dava uma rateada em relação a isso. Mas o meu medo é esses caras não entenderem o que é Flamengo. Se a pergunta... se a pergunta
da marcação fosse feita por Renato, ele ia falar que ia jogar para vencer. Isso é legal. Isso é treinador. O Maurício pode ser um treinador ruim na avaliação, mas é treinador. Isso que é o mínimo. É o mínimo para você desempenhar na sua função, é você ser o profissional. Se você é ruim, ou você é bom ou ruim, é outros 500. Outros 500. O Flamengo tinha, depois do JJ, o Flamengo tinha um treinador, que era o Domenech, era um treinador ruim. O Rogério Ceni era um treinador ruim, pelo menos pro nível do Flamengo. Agora, o Renato nem isso era. É isso que é o ponto. O da Globo é sacanagem, né? Porque, eu tô aqui hoje na TV Sorocaba. Meu sonho é ir pra Globo. Meu sonho é ir pra Globo. Aí eu pergunto mais da Globo. Mas, enfim, também tô nem aí. E assim, o discurso dele é muito discurso de quem é um empregado e tá querendo segurar o emprego, galera. Exato. Ele não vai chegar aqui e vai taxar, descer lenha, falar isso, falar aquilo. É um discurso muito... Ele não pode falar o que ele pensa. Então, assim, a gente não pode nem culpar, irmão. Todas as entrevistas do Mauricinho foram assim e a gente não tem como culpar. Eu, no lugar dele, eu também faria a mesma coisa. E eu vou te falar que a coletiva dele foi muito melhor que a do Renato, Perrota. O que você acha? Não, foi. Mas eu ainda estou impactado com a questão do tom. Assim, eu ainda tô... Não, o André Galindo... Você é barítono... Você é barítono ou você é... O André Galindo que fez a pergunta, se eu não me engano... Esse cara não é ruim não, cara. O pior é isso. Ele é de Recife. Ele é esporte para... Ele é esporte para... Inclusive, ele escreveu um livro meio que diminuindo o título do Flamengo de 87. O esporte. Mas... É MC Melody. Não dá, irmão. Não, e o nosso chat tem dado um show aqui com relação a esse assunto. O chat é doente. Mas assim, a coletiva foi uma coletiva melhor do que a do Renato, sem dúvida alguma, mas acho que nem é mais objeto para a gente ficar comparando. O Renato faz parte do passado. Bicho, o cara tá explicando de maneira bastante... Como é que é o nome? Qual é o nome daquela palavra? Qual é a palavra que a gente usa? Corporativista. Corporativista. Ele foi absolutamente corporativista, como o Rodrigo já especificou, dizendo que é para manter o emprego. Isso faz parte do jogo. É fim de temporada e vamos que vamos. Importante só para lembrar... Tá todo mundo sendo cortado, né, Perrota? Eu vou garantir melhor para segurar a bundinha na cadeira, né? Porra. E só para lembrar uma coisa, 2018 o Flamengo foi vice-campeão brasileiro, 2019 campeão, 2020 campeão, 2021 segundo colocado. O Flamengo acaba de faturar 31 milhões de reais por conta desse título, né, de vice-campeão brasileiro desse ano, tá? Só para lembrar isso também. William Lemos, Gabigol é ídolo, mas como perde gol? A bola no Mendonça no primeiro tempo é ele que perde. Toca muitas bolas na fogueira e não disputa uma bola. Hoje eu vou cornetá-lo. Bigode, e aí? Você participa do clã do William Lemos de criticar o Gabigol por essas situações que não só aparecem na partida, não só apareceu na partida de hoje, mas como aparece em outras partidas também? Ou você já vê com outros olhos, com aquele carinho no nosso ídolo Gabigol? Cara, não foi, por mais que em números tenha sido uma temporada boa do Gabigol, mas se você analisar tecnicamente, não foi uma grande temporada do Gabigol. Tá? Não sei se tem a ver com seleção. A gente sabe, né, que tem aquele negócio, o cara vai para a seleção, é uma outra metodologia, aí volta. Tem a questão também de um treinador, por exemplo, eu acho que o Gabigol rende muito num esquema 4-4-2 ao lado do Bruno Henrique, eles dois juntos, os caras conseguem evoluir muito, sabe qual é? O Bruno Henrique é um sozinho, o outro com o Gabigol. E o Gabigol é um sozinho e o outro com o Bruno Henrique. E esse esquema que foi adotado pelo Renato, que eu não acho um mau esquema, não, mas principalmente se tratando de um centroavante que não é um centroavante típico de área, por exemplo, dentro desse esquema, se a gente tem lá o Pedro, eu acho que o Pedro ia brincar de fazer gol. Para o Gabigol, eu acho que ele necessita desse parceiro num 4-4-2, onde ele sai da área, ele sabe que vai ter alguém preenchendo ali. E quando ele entra, vai ter alguém saindo, entendeu? É muito sincronizada essa questão do Bruno Henrique e Gabigol. Mas o Gabigol é isso, galera. Desculpa, ele já se tornou ídolo, já fez 2 gols no final de Libertadores. É o artilheiro pelo 3º ano seguido, não é? Pelo terceiro ano seguido.
Gabigol é isso. O Gabigol não é letal. Ele Gabigol... foi artilheiro no Santos também, acho que são 4 anos. Não, foi no Flamengo, 3 anos, sim, né? 3 anos de seguidos que ele é o artilheiro do time. Então, assim, o Gabigol ele não é um atacante letal. Ele é um atacante técnico que tem suas qualidades sem fazer gols, tá? Mas ele não é um atacante letal. Ele não é aquele atacante... Ele não tem essa questão igual do Pedro. O Pedro, de repente, o Pedro bem fisicamente, o Pedro a cada 2 chances... Resumindo, o Pedro precisa de menos oportunidades para fazer gols e o Gabigol precisa de mais oportunidades para fazer gol. É isso? Isso aí. E o esquema talvez não... Eu tô vendo que o chat hoje está bem... Eu vou falar não, o Perrotinho mandou eu abster essas paradas. Mas eu amo todos vocês. Mas assim, galera, é isso. Então acho que o esquema não privilegia tanto o estilo do Gabigol, entendeu? Fedeu. Cheiro de falsidade aqui. Deixa eu ver. Bonito, garoto. Bonito. Orgulho do papai. Já pode virar candidato a vereador nas próximas eleições. 2. Esse aqui. Me perdoe a franqueza, mas esse Andrés Pereira do erro da final não pode ser jogador do Flamengo mais. Todo jogo parece uma barata tonta. Erra 50 passes e não marca ninguém. Pegando no pé aí do Andrés Pereira, o Perrotinha, o Alex Oliveira, falando dessa questão fora da final, né? Um jogador que, para ele, não serve mais para o Flamengo. Dizendo aí sobre o posicionamento dele. Na sua opinião, você concorda com o Alex? Ainda vê o Andrés perdido em posicionamento em campo no Flamengo? Cara, o Andrés vai passar por esse tipo de questionamento pela perda de confiança que eu falei no pré-jogo. A gente perdeu a confiança no Andrés, então qualquer erro que ele cometa, a gente vai fazer críticas duras ao futebol dele. E é absolutamente pertinente e comum que isso aconteça. Não tem nada de errado, é uma reação humana, entendeu? Absolutamente humana. Eu sou um que perdi completa confiança nele. Assim, para ele readquirir a minha confiança, requer tempo e competência. Se ele cometer mais erros do que acertos, e hoje, embora ele não tenha jogado mal, e é muito difícil que ele jogue mal, mas ele errou. Ele errou inúmeros passes, ao ponto até do Gabigol dar um esporro nele. Se é que vocês lembram, o Gabigol olha para ele num lance e fala assim: por que você não deu no Michael, para o Michael aprofundar e dar a bola em mim para fazer o gol? Não, você foi lá e deu uma bola longa para caralho que nem eu, nem o Bruno Henrique conseguimos fazer o gol. Entendeu? Então, assim, esse tipo de conduta dele vai só retardar mais ainda ele readquirir a confiança do torcedor do Flamengo. E é absolutamente natural esse tipo de crítica. Perfeito. Quer falar, Bigode? Cara, vai ser pesado, brother. A gente vai ser. Ele vai ter que ser sempre um dos melhores em campo. Ele não vai poder mais cometer erros. Fazer pesado. E o caminho vai ter que... E assim, a única forma de ele limpar isso, limpar de certa forma, né? Por mais que já esteja marcado, é chegar numa final de Libertadores, comer a bola e ganhar o título. Entendeu? É só isso. E convenhamos, não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Eu ia falar isso, não é o suficiente também. Não, eu acho que é. Assim, vamos pensar o seguinte, Arthur. Vamos pensar. O futebol é feito de episódios lendários, né? Vamos pensar o seguinte: o cara falhou mesmo, né? Errou mesmo, tal, ali, tal. Mas vamos pensar no cenário de 2022. O Andrés fica sólido dentro desse time. Se consolidou. Consolidou. Tu viu como eu mudei a palavra? Mas vamos lá. Ele se firma nessa equipe como segundo volante, se torna um dos principais jogadores do Flamengo, talvez do Brasil. Chega numa final de Libertadores, leva o time também a uma final de Libertadores, come a bola, sei lá, Flamengo, que seria Flamengo e Palmeiras, por exemplo. E aí come a bola, Flamengo vence, gol do Andrés Pereira. É um cenário do... Tá entendendo? Pode acontecer? Pode. O problema é que é o seguinte, é uma aposta. Tá ligado? É como se fosse uma roleta russa. Tu faz assim e só tem uma bala. É isso. Não tem outro caminho. O caminho é só esse. Não tem, não, ganhei o brasileiro. Não, a gente não quer saber de brasileiro. A gente quer saber de brasileiro, obviamente, mas não quando o assunto é o Andrés Pereira.
Ah, eu ganhei a Copa do Brasil. Não, a gente quer a Libertadores. Entendeu? A gente quer, teoricamente, o que você tirou da gente. Que cá entre nós, ele não bem tirou da gente, porque o jogo estava empatado. Mas é só esse o caminho. Vai ser pesado para ele. Por isso que, assim, inicialmente, quando eu falei de barca, eu coloquei o Andrés na minha barca. Porque eu achei o seguinte, vai ser pesado você ter um jogador que, se ele não tiver uma cabeça no lugar, irmão, a gente vai perder. Vai ter sempre um jogador fraco mentalmente, entendeu? Bruno Balduino, me parece que os debates... Opa, o microfone caiu. Me parece que os debates de canais como o Zona Rubro-Negra está deixando o torcedor mais crítico e capaz de identificar os reais problemas. Acho uma reação positiva. Legal o comentário, né, Perrota? Do Balduino, Cara, né? assim, é daquelas coisas que salvam A um noite. dia, né? Desculpa, à noite, é verdade. Não, mas é o dia mesmo, porque o dia todo... Você... Porque, assim, cara, isso. É isso. A gente aqui tem... Se a gente tem um objetivo, é bater papo com vocês, como torcedor, como somos, exatamente iguais a vocês, Exatamente. E alertá-los sobre as coisas da maneira que elas devem ser. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo alguém que eu consigo ver que esse cara entendeu o nosso propósito. É isso. Entende? Tipo assim, o nosso propósito aqui não é te dar notícia, não, irmão. Não é chegar para você e falar quem que vai ser o próximo técnico ou quem que vai ser a... Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é expor as nossas opiniões. E por que o Zona do... Porque são 6 pessoas, 7, 8 pessoas, né? Contando com Rafa e Bruno Pérez, são 8 pessoas. E são 8 pessoas dando opinião. E o Bigode pensa uma coisa, o Perrota pode pensar outra e eu pensar outra. E, pô, a gente vai trocando ideia. E a galera do chat que, pô, concorda comigo, de repente concorda com o Bigode. Isso é legal. E isso faz a pessoa meio que, tipo assim, definir um norte até para ela, até para nós, inclusive. Então, cara, esse é o nosso propósito. Tem canal, por exemplo, que é realidade paralela. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Se dá uma... Finge que tá uma... para indignação total, mas sem estar com sentimento, ou finge que tá puto, mas ou finge que tá tudo bem mesmo na... Existe cara de todos os tipos. O nosso a gente vive esse momento, a gente vive a realidade. A gente comenta o Flamengo. Esse é o nosso diferencial. Gostei demais, Bruno. Obrigado pela mensagem, meu parceiro. Natan Emanuel, acham que a postura das organizadas com o Andrés Pereira tem... Essa pergunta vai para o Bigode, porque eu e o Perrota a gente já comentou sobre isso, Bigode. Se você tiver, lógico, né, a fim de falar. Acham que a postura das organizadas com o Andrés Pereira tem alguma coisa a ver com os dirigentes do clube? Desculpa, mas ainda não consigo entender aquele apoio todo ao Andrés Pereira. Ele está falando falando sobre Marcos Braz, que é parceiro, né? Era da raça, né? Galera, posso falar uma coisa? Eu não consigo achar quem esteja errado nessa história. Eu não consigo. Eu entrei nessa e eu vou ser bem sincero. Eu tô ficando igual uma montanha-russa. Eu fiquei muito... primeiro, quando o Andrés perdeu aquela bola, eu vi que foi ele. Cara, eu torci muito, mano, para aquela bola não entrar primeiro, obviamente, por conta da briga pelo título, e depois eu falei assim, mano, tá aí. Cara, esse jogador não merecia não, mano. Falei, um jogador que podia fazer uma historiazinha bacana no Flamengo e tal. Eu falei, putz, mano. Mas aí, quando acabou o jogo, eu fiquei com aquele negócio, mano, todo mundo erra. Aí eu até vi uma publicação do Túlio Rodrigues, do blog Ser Flamengo. Descendo a marreta. Descendo a marreta. E aí eu falei, putz, cara, será? Aí veio o Zopilote defendendo. Eu falei, putz. Eu vi. Aí fiquei com aquela impressão. Aí depois veio o Juan, né? Juan, porra, até chamar um dia o Juan para participar aqui. O Juan da Flá da Depressão largando o aço. Aí eu fui lá e... Pô, Juan, e se fosse uma Arrascaeta? Botei uma... Depois eu comecei a pensar, eu falei, mano... Botou uma pilha. Pô, mas o cara errou mesmo, sabe qual é? Então, assim, hoje, por exemplo, eu já postei lá... Aí postei a barca. Na barca eu botei o Andrés. Tô sendo bem sincero, eu não tô conseguindo. E aí, desculpa, galera, eu que sou bem taxativo nas minhas opiniões, eu não tô conseguindo. Eu consigo ver que nenhum dos dois lados estão errados, galera. Também. Você que tá... Você vai falar assim, e se é o René? Tem que tratar todos os jogadores iguais. A verdade é, se é o René, ele tá... O René ia receber até ameaça de morte. Tô sendo bem sincero. Se é o Rodinei, se é o Bruno Viana volta para Portugal. Léo Pereira, filho.
nunca mais volta. A verdade é essa. Então, todos os argumentos que colocam para os dois lados são bons argumentos. Cara, a gente vai passar pano para um cara que perdeu títulos, é histórico. Amanhã no Wikipédia, quando você pesquisar sobre o Flamengo, vai estar lá, Andrés falhou e o título foi para o Palmeiras. Aquilo ali nunca vai sair. Só se alguém editar, mas depois volta ao normal de novo. Tá entendendo o que eu tô falando? E também quem está olhando mais o lado do ser humano, ou está entendendo que o futebol é uma caixinha de surpresa, e realmente, o futebol ele prega essas coisas incríveis no futebol, também não acho que está errado. Eu acho que a gente tem que respeitar, porque eu acho que os dois lados têm bons argumentos. Eu estava debatendo esse dia com o Cleitinho, até de forma... Né, o Perrota até falou, se vocês ficarem discutindo futebol aí, eu vou sair dessa p*** que é. Eu não sei o que. Eu tava Vocês estão loucos, cara. Eu tava em viagem. Eu sei. Porra. Mas é que eu não tinha te visto não na reunião, não. Não, relaxa. Aí a gente tava até... Eu e o Cleitinho até de forma mais séria, né? De debate e tal. Quase se tivesse na mano a mano, acho que até rolava. Mas assim, no final eu falo, cara, os dois argumentos são bons. Então, galera, você que quer apoiar e acha que tem que acreditar no Andrés, que dá para confiar no Andrés, dá para acreditar no ser humano, ou de repente no jogador, que o cara é bom e pode dar a volta por cima, amém. Você que não, eu não perdoo, porque isso era o terceiro título, era a grandiosidade do meu time, era o terceiro título de Libertadores. Olha o que também eu entendo. É isso, os dois lados têm bons argumentos. Se tiver mais lesão muscular, os preparadores físicos vão precisar completar o time. Léo Pereira, por exemplo, nem jogou a final da Libertadores. Uma vergonha, uma piada isso. E saiu machucado hoje também. Exatamente, Moza. Concordo demais contigo, meu parceiro. Vinícius Ferrari, desculpa. Andrés joga muito aqui na América do Sul e se eu fosse dirigente, exerceria a compra. E outra, temos que falar de Pedro. Não interessa quem será o técnico do ano que vem. Tem que colocar ele para jogar mais minutos. Mas eu acho que tem que estar na entrevista. Não dá mais. Sabe por quê? A gente vai perder o Pedro. Vai perder o Pedro. Se eu sou o Pedro, meu limite é 2 temporadas. Já são 2 temporadas que eu sou reserva. E ninguém tenta, de um esquema tático onde comporte 2 centroavantes. Irmão, o Wolfsburg foi campeão da Bundesliga, desbancando o Bayern de Munique com 2 centroavantes, Grafite e Dzeko. Dá para jogar? Dá, irmão. Dá para jogar. Ou a seleção brasileira Lembra a seleção brasileira de 2006, que até então encantou o mundo, né? Era Ronaldo e Adriano. Dá. Entendeu? Eu acho que isso tem que passar numa entrevista. Qual é o teu esquema? Eu tô com 2 centroavantes aqui. Um é o ídolo tal e o outro a gente aposta muito. Os 2, por sinal, são as 2 contratações mais caras. Você tem algum esquema para eles? Tenho. Não, eu pretendo usar os 2. Beleza. Então tá bom, eu vou cobrar. Agora, vai ficar nessa... A entrevista a entrevista... Só você vê, o Domenech enganou todo mundo. Os caras fizeram entrevista e o Domenech, com a boca torta dele, com os bracinhos e com Netflix, foi lá e enganou todo mundo, mano. Então, mano, tem que o cara meteu entrevista no aeroporto. Não vou mexer na base do Flamengo de 2019. Terceiro jogo. Diego Alves no ataque. Filha, vamos. Cara, eu tenho uma leve desconfiança de que esse problema vai ser resolvido de uma maneira que a gente vai detestar. Que é o Gabigol agora na janela e ir embora. Mas quem vai pagar, Perrotinha? Os times que estão ali, acho que só o Newcastle tem bala para pagar. Sim, o Newcastle tem. Sim. Só o Newcastle. E eu ainda acho muito o Newcastle pagar uma grana dessa para... Enfim, não sei. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Não vamos sofrer. Não vamos sofrer. É que o Newcastle ele vai estar numa vibe muito acima, né? Acho que Gabigol, né? Eles vão estar numa vibe. Concordo. Vai ser um dos clubes mais ricos do mundo, né? Mas vamos lá. Vai, melhores e piores do jogo de hoje pra gente encerrar. Bigode, começa contigo. Quantos melhores? Nossa, dá vontade 18, de falar 10. 18.
Todo mundo que tá na foto da selfie. Tem dois melhores agora. Eu quero. Pior que eu não sou igual o Cleito com essa parada, não, mas vamos lá. Eu quero 4 bons e 4 ruins, vai. Aí eu não sou igual o Cleito com essa. Os melhores. Aliás, eu vou fazer o seguinte: 4 melhores e ruins à vontade. Eu vou de melhor. Eu vou Mateuzinho, Michael. Arrasca. Pode ser Arrasca. Thiago Maia, tá bom. Arrasca não entrou bem, não. Arrasca não tava muito bem, né? Não, porra, Arrasca tá cansado, coitado. Deve estar exausto. Deve estar no Bruno Pet, ó. Porra, se eu só. A Anitta. Você viu qual é o nome da. A Anitta dá uma canseira do caralho dela? Porra. Você sabe o que tá escrito na tatuagem lá dela? Lá, daquele... Volte sempre. Não é cuspa antes. Sério, cara. Cuspa antes. Você viu o que é? Tem que ter na internet. Não tem na internet. Tem na internet. Dona Maria que tá assistindo o programa, acabou de sair, mano. Me manda pra mim. Mas assim, eu só acho que a Caíta deve estar cheio de tinta no pé. É isso aqui, ó. Caraca, para de escrever, gente. Mas que inferno, vocês não param de escrever. Ai, que... Sobe o chat, sobe e para. Pronto, consegui. Imaginei que o Samuel Abreu fosse meter o inglês no nosso chat. É fake, não pode ser fake, cara. Ô, Perrota, qual a probabilidade de ter uma foto da pessoa? Ela pode aparecer, caceta. Não, Perrota, desculpa. Tudo bem que a ação tem que ser feita assim. Sabe o que eu tô me sentindo agora? Sem sacanagem. Quando eu era moleque, eu via meus pais comentando sobre determinadas coisas. Eu falei assim, cara, esses velhos não sabem. Eu vou ficar caindo nos contos. Eu tô me sentindo velho, cara, que eu fico caindo meu pai é assim, meu pai, tudo que sai no WhatsApp é verdadeiro. Olha aqui, ó. Sabe que saiu aqui que criou agora não precisa mais da vacina, não. Eu falei, pai, não é assim. Cara. Eu já tô me vendo daqui a pouco compartilhando corrente com vocês. Sabe que eu tenho que falar baixo. Eu lembrei, quando eu tinha uns 15 anos, 14 anos, que algum filho editou uma foto de uma mulher nua com a cara da Britney Spears e falou que era verdade aquilo. E eu fiquei maluco. Mas, pô, isso nunca aconteceu. Era mentira. Eu não sabia naquela época que dava para editar foto. Mas, eu já vi que a foto do cara que entrou em campo e foi lá no Arrascaeta, meu irmão, é a cara do Rômulo Paranhos e tava exatamente na posição. Já foi caindo, dá uma chupadinha aí. E tava lá, ó. Já foi abrindo. Já foi no. Aqui, ó, já foi arriando no Arrascaeta. Acho que. Tu viu que tem uma hora que o Gabigol. Tem uma hora que o Gabigol correu. Foi na hora de tirar a boca do cara do pênis do Arrascaeta. É meu sonho. Ai, acabou. Ai, caralho. Arrascaeta. Ai, que bosta, Filha da cara. Aí foi lá daquela cusparada da do Arrascaeta. Imagina o Rômulo. Corta, chega. Não, o pior que você falou do Rômulo Paranhos entrou correndo. Eu imaginei o Rômulo Paranhos entrando correndo. E esse filho tava no Uruguai, vagabundo. Eu tô passando mal de rir. Ai, caralho. Juvem. Tá nada de acabar, né? Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Nossa, fiz cagada. Apertei o botão errado. Aí, bom, deixa eu ver aqui. Acho que tem mais uma mensagem que chegou atrasada aqui para encerrar.
O Rodrigo Lima foi lido. Rodrigo Lima, grande Rodrigo Lima. Obrigado a todos vocês. O Bigode, você não falou os melhores piores, não, né? Eu vi o jogo mais, né, no caminho e tal. Mas eu achei o Mateuzinho, eu achei o Thiago Maia. E eu achei o Michael também. Eu acho que esses três aí entraram no segundo tempo. O Michael, no caso, entrou no segundo tempo, foi bem. Cara, o pior, eu achei mais uma partida fraca do Everton Ribeiro. Bruno Viana também, com certeza. O Bruno Viana também mal, muito mal. O Bruno Viana. Agora o Everton Ribeiro, eu acho que já tem que começar. Cara, eu até na hora botei o Everton Ribeiro na barca. Eu acho que se pintar uma proposta, o Flamengo não precisa segurar. Sabe? Não posso perder o Everton Ribeiro. Mas acho que já está começando. A gente está começando um processo, já que a galera tem medo de ruptura, né? Já que a galera tem medo de contratar um garoto de programa para entrar como coisa, como entregador de pizza, Arthur. A pizza com aquele. Detalhe. Aí vim entregar uma pizza aqui de calabresa. Aí abre. Detalhe que a pizza nunca tem cebola. Ai, meu Deus. E o cara não tira o capacete, não tira o capacete nem. Os caras fazem um buraco na pizza, mano. Mas assim. Mas vamos lá. Aí. Só que assim, o que eu tava falando? Já que os caras têm medo dessa ruptura, cara, a gente tem que começar já a fazer um processo de alguns jogadores deixarem de fazer parte desse time titular. E o Everton Ribeiro é um deles. Começar a pensar em contratar um jogador para ser o titular e o Everton Ribeiro passar. Isso é natural, cara. Em qualquer time que tem longevidade de seus principais jogadores, é natural isso acontecer, tá?